Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Estamos passando aí um calorão danado. É um famoso verão no sul do Brasil. Chuvas no centro-sul causando destruição, lamentavelmente, em áreas onde não deveriam ter casas. Esse é um problema sério que aconteceu numa cidade no estado do Rio de Janeiro, Petrópolis. Eu estava vendo hoje um artigo onde diz que áreas impróprias para a construção de casas, mais de 60% de invasão. A consequência não é a melhor possível, o que é lamentável. Ao você comprar um terreno, procure saber se esse terreno, essa área onde você vai construir, está legalizada, está tudo dentro da normalidade. Aqui em Joinville nós temos imobiliárias que trabalham dentro daquilo que é sério, daquilo que é correto. Infelizmente, muitas pessoas ainda usam artimanhas para ludibriar pessoas em venda de terrenos. Muito cuidado. Muito cuidado. Nosso programa visa também orientar, alertar, para que as pessoas não cometam erros e depois se arrependam. Dizem que o arrependimento sempre vem depois do ato cometido. E é a grande verdade. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que é o nosso consultor da área de neurologia, eu rapidamente queria falar de um tema que é um alerta. E eu tenho lido artigos muito interessantes a respeito de pessoas que estão se submetendo a tratamento para emagrecer, usando fórmulas naturais e que estão tendo problemas sérios de fígado. Teve um caso recém de uma moça de 32 anos de idade, no Rio de Janeiro, e ela queria emagrecer, porque queria uma festa programada para 4 meses adiante. E ela resolveu falar com alguém que estava sendo tratada por um profissional e estava usando um tipo de chá natural. E ela usou esse chá natural e ela teve a falência total do seu fígado. Foi feita uma biópsia do fígado dela e a causa, pós-biópsia, foi intoxicação pela erva que ela usou, naquele composto para emagrecer, e que acabou levando ela a ser submetida a um transplante de fígado. Outros já morreram, outros tiveram consequências graves e vão ter problemas para o resto da vida. Se você quer emagrecer, não existe remédio mágico. Para engordar é rápido, para emagrecer demora mais. A gente engorda por 2 situações. Uma, até nós vamos abordar aqui num programa no próximo mês, quem tem problema de glândula tireoide, a tireoidiana, que tem um distúrbio na glândula da tireoide, a pessoa pode engordar. Mas isso é muito difícil. Tem, mas é muito pouco. A maioria das pessoas que engordam é por excesso de comida. Comem demais. E aí depois ficam obesos, vem a consequência da obesidade e querem emagrecer rapidamente. Aí é que está o grande X da questão. Risco. Fígado, rim, pulmão, e até porque não o próprio cérebro. Então, muito cuidado. Não existe, repito, não existe nenhuma pílula mágica que você toma e em 3 meses você perde 40 quilos. Não existe. Ainda não inventaram. O que tem que inventar, o que tem que se inventar é práticas boas. Nós já temos algumas, mas temos que colocar em prática. Cuidado. A sua vida vale muito e nós queremos que você viva bastante. Ok?
Muito bem, nós vamos conversar hoje com o Dr. Djalma Starling Jardim, que é o nosso consultor da área de neurologia. Eu recebi algumas mensagens via WhatsApp, que você vai ver na telinha, o Zé vai colocar aí o nosso WhatsApp, o nosso e-mail. Pessoas que sugestionaram o retorno do Dr. Djalma aqui ao programa para falar um pouco sobre coma cerebral. Esse é um tema muito interessante, porque eu, há 30 anos, faço programa. Por mais que eu me inteire sobre temas ligados à área da saúde, o tema coma sempre me chamou a atenção. E eu recebi essas mensagens, inclusive de algumas pessoas que têm parentes em estado de coma, ou seja, em coma, e estão ansiosos e querem informações, mesmo conversando com os médicos, eles ainda querem mais informações. E melhor do que ninguém para falar sobre isso é um médico que trabalha com o cérebro das pessoas e já viu milagres em UTIs, como também já viu coisas que não são muito boas, mas fazem parte da medicina, fazem parte da vida. Djalma, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Erivan. Senhores telespectadores, cumprimentos e vamos conversar sobre o assunto que tem afligido alguns ouvintes e telespectadores seus. Djalma, o tema coma é um tema muito abrangente, né? A pessoa está em coma, pronto. O que é coma? Coma é um estado de desconexão do cérebro com o resto do corpo. Isso quer dizer, é um estado de perda de cognição, perda de capacidade de relacionamento do cérebro com o ambiente. O coma corresponde a um profundo estado de perda de consciência, automaticamente, sem consciência do que está acontecendo em torno de si, do ser humano. Quando nós falamos em coma, nós falamos em coma causado por acidentes, que é o mais comum, né, doutor Djalma? Por trauma craniano, por AVC, por um infarto do miocárdio. Qual é o coma mais complicado de todos? Na verdade, não existe um coma mais complicado ou não. O coma é um estado que depende da sua causa. Um traumatismo de crânio leve, seguido de um coma de leve intensidade, um coma superficial, é um coma que deve recuperar com o tempo e com o tratamento, recuperar inteiramente. Veja, por exemplo, o inverso do raciocínio, um coma provocado por hipoglicemia, por baixa de açúcar no sangue. É um coma sobre o qual tem que se interferir muito rapidamente, sob pena de haver um dano cerebral irreversível muito rápido, entende? Em questão de minutos, o cérebro pode desenvolver um dano cerebral irreversível e um coma irreversível por uma coisinha aparentemente simples. A falta de açúcar no sangue. Falta de açúcar. Entrou em coma, suspeitou que é hipoglicemia, um pedacinho de açúcar debaixo da língua do paciente, ele recupera rapidamente. Agora, sem esse pedacinho de açúcar, ele pode entrar num coma irreversível. Agora, como é que a gente pode diferenciar um coma por falta de açúcar, doutor Djalma? Hipoglicêmico, né? Na verdade, o ideal é fazer um teste
de dosagem de glicose no sangue. Isso pode seja ocorrer colhendo o sangue, seja através do hemoglicoteste, que é uma gotinha de sangue. Mas isso pode acontecer em casa, em alguém que seja, por exemplo, Perfeito. diabético? Perfeito. E é muito comum em diabético o hipoglicêmico, né? O coma, né? A pessoa simplesmente desfalece. Se tem alguém em casa que é diabético e a pessoa desfaleceu, a chance de ser um coma hipoglicêmico é grande. Existe a chance de ser hipoglicêmico, existe a chance de ser um coma diabético. Um coma diabético, isso é diferente já. Por 600, 800 de glicose Esse no já sangue. é por excesso. Por excesso. Também tem esse coma. Também tem esse. Só que o coma por excesso de açúcar, de glicose no sangue, é um coma que vai demorar muito tempo para lesar o cérebro de modo definitivo. Ele é mais lento. Então, existe uma orientação muito fácil que se dá e que deveria ser dada em todos os níveis da sociedade, em todos os níveis do aprendizado social das pessoas, que é: tem diabetes, entrou em coma, põe um pouco de açúcar debaixo da língua do paciente. Se ele acordar, é coma hipoglicêmico. Se não acordar, dá tempo de levar ao hospital, no hospital vão dar insulina, vão tirar do coma, e na maioria das vezes, desde que isso não seja prolongado por muito, muito tempo, o paciente recupera integralmente. Quanto tempo, em média, o nosso cérebro sobrevive quando ocorre um estadiamento como esse, um coma hipoglicêmico? É bem questionável isso, mas não se recomenda deixar o paciente numa hipoglicemia abaixo de 40 por mais do que 10 a 15 minutos. Esse é o tempo em que pode haver um dano cerebral irreversível. Que dano seria esse, Djalma? Lesão das células cerebrais, coma e morte. Consequência, morte. Cada coma, dependendo do trauma, porque quando ocorre um coma, ocorreu um trauma. Ocorreu uma lesão de qualquer natureza. Isto. Existem estagiamentos desses comas? Existe. O coma é classificado numa escala de Glasgow, que é a mais usada hoje no mundo nas UTIs. O estado de consciência é classificado numa escala de 0 a 15. 0 a 15 é a pessoa normal. E à medida que ele perde a capacidade de se comunicar com o ambiente, que ele tem uma perda motora, isso vai sendo colocado em pontuação até chegar ao 3. 3 já é o estado de coma irreversível. 3, estado irreversível. Isso. Significa que esse corpo, essa composição, dificilmente vai voltar a ser o que era antes. Dificilmente o cérebro volta ao que era. O nosso cérebro, a massa encefálica, onde os neurônios estão inseridos, ele é uma fábrica, né, Djalma? Vamos dizer assim, né? Sem dúvida. Ele produz energia e essa energia é irradiada através do corpo. Os dedos da mão, dedos do pé, o joelho, o tornozelo e por aí vai. Exato? O mais ou menos assim. Vamos comparar a usina que produz energia. É a usina que produz energia para comandar todas as funções os movimentos do corpo e da mente. Da própria mente e do corpo. Isso. E para isso é preciso fornecer muita energia ao cérebro. A célula cerebral é a célula do corpo humano que mais consome energia. Por isso mesmo é uma célula que é muito suscetível à falta de energia.
Então, básico é isso. O cérebro precisa de energia para produzir impulsos elétricos para que todo o corpo funcione bem. As pessoas às vezes duvidam da ciência quando, por exemplo, participa de uma conversa com um médico ou com um especialista em determinada área, quando este diz que nós somos movidos à energia e essa energia tem uma força descomunal. Essa energia ela é produzida por alimentos que nós ingerimos. Perfeito. Quando você ingere demais determinado alimento que não é essencial para essas células, ela reclama. Ou pelo menos não absorve esse excesso. É como o açúcar, por exemplo, demais. Exato, exatamente. Se absorve demais, pode haver um dano cerebral. Aquele que nós falamos, o coma hipoglicêmico. Ou o contrário, ou a falta do açúcar. A falta provoca um dano por falta de energia para a célula funcionar. E o excesso provoca um dano por acúmulo excessivo de glicose dentro da célula e perda das funções e morte celular em função disso. Então, na alimentação, o bom senso faz a diferença, né, Djalma? Sem dúvida nenhuma. Sempre fez, né? Sempre Mas nos tempos atuais faz mais ainda. É fundamental. Quando nós falamos em coma cerebral, nós temos que falar também do coma induzido, que muitos não entendem o que é o coma induzido e para que serve. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco, que é um tema um pouquinho mais extensivo. E vamos abordar também, doutor Djalma, uma situação que muito se discute, na Europa já se aplica, e no Brasil ainda há uma grande celeuma, né? Polêmico, coma definitivo, assunto polêmico. Polêmico. O que fazer? Deixa o paciente ligado às máquinas e espera até o fim da vida desse paciente, que alguns dizem que já a vida já não tem mais, que o que dá a vida a ele é a máquina. Holanda, França e outros países já adotaram uma política pública diferente de países como o Brasil. Mas isso é uma conversa para o próximo bloco, após o intervalo comercial. O programa Saúde e Companhia hoje está conversando com o Dr. Djalma Starling Jardim, médico neurologista. Intervalinho rápido, nós voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com Djalma Starling Jardim, médico neurologista. Antes de voltar a falar sobre o coma, eu queria fazer um apelo aqui em nome da vida com relação ao trânsito em Joinville. Barbaridade. A situação está complicada. O número de acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas, pedestres e, consequentemente, motoristas também, tem aumentado consideravelmente. O número de motos circulando por Joinville não para de crescer. A cada dia que passa, o número de motos cada vez aumenta mais. E um detalhe, muitos que usam moto não estão preparados devidamente para pilotar uma moto. E a consequência é o acidente. Quando não morre, ferimentos graves, muitos estão na UTI, outros com sequelas em coluna, perna, trauma craniano. Doutor Djalma sabe muito bem disso, já operou, né, doutor Djalma? Sim. Nenhum nem 10, né? Muitos. Mesmo com capacete, trauma craniano. Sem dúvida nenhuma. E com o capacete, às vezes a pessoa cai com o impacto que dá, o cérebro também sente, né, Djalma? Sem dúvida. Existem questionamentos antigos a respeito do uso de capacete, mas questionamentos que não devem ser levados a sério. Mas já existiu trabalho mostrando que acima de 40 km por hora bater
o impacto sobre o capacete distribui a força do trauma pelo cérebro, provocando uma lesão que chama lesão axonal difusa grave. E, ao passo que, batendo a 40 km por hora ou mais, a pessoa é lançada para frente, bate com a região frontal em alguma coisa, abre o crânio, sai cérebro por aqui, pela região frontal, mas o impacto é absorvido aqui e às vezes repercute menos no resto do cérebro. O paciente operado vai ficar com pequenas sequelas, ou às vezes sequelas um pouco maiores, mas a chance de sobrevida maior. Seria maior. Isso não quer dizer que o capacete não seja indispensável. É simplesmente um questionamento feito por um trabalho científico. Agora, o importante é as pessoas terem noção de responsabilidade. A lei de trânsito é muito clara quando diz que o limite de velocidade na área urbana é 60 km por hora. É 60, não é mais. Eu observo, não é crítica às pessoas que estão trabalhando, muito pelo contrário, todos têm que trabalhar. Mas o trabalho exige consciência em tudo. Num entorno, o cara tem que ter atenção. O médico, o cirurgião, tem que ficar o tempo todo atento ao que ele vai fazer, né, Djalma? O padeiro tem que ficar atento ao que ele vai fazer lá na máquina. Se ele botar a mão na máquina de distrair, ele pode perder a mão ou o braço. O motoqueiro que está trabalhando com teleentrega, ele não pode ultrapassar 60 km por hora, que é o limite que a lei permite. E é muito. E já é bastante, porque uma batida de moto a 60 por hora... É uma coisa desastrosa. Desastrosa, Você se lembra, com certeza, e os telespectadores também, alguns, ou uma grande parte, se lembra da lei dos 40 km por hora. Lembro. Na cidade e 100 quilômetros na estrada. Nas BRs. Na época, eu comentava com alguns amigos que Joinville ia acabar, porque a população jovem estava morrendo num volume enorme em função de acidentes de moto. E com a lei dos 40 quilômetros por hora e do uso de capacete, houve uma queda espetacular do número de acidentes graves. Falou na década de por... 80, 90, né, Djalma? Por aí, né? Mais ou menos, né, que aconteceu isso. Eu nem lembro, mas faz algum tempo uns 30 já. anos. Faz bem. Mas foi fantástico, foi uma mudança total das condições de atendimento ao trauma e tudo. Mudou totalmente. Agora, pelo menos o que a gente vê aí é que não existe muita lei, né? E existe uma coisa que eu fico interrogando. Esses motoboys são pessoas que precisam ganhar a vida. Todos nós temos que trabalhar, né? Para ganhar a vida, quanto ganha um motoboy para sair do Floresta e entregar uma pizza no Glória? Não vai tão longe porque o pessoal hoje está usando mais regiões próximas da casa. Ganha R$10, R$8 um transporte. R$5 era a taxa que eu conhecia. Vale a pena, Djalma, se arriscar por isso? Não, o problema não é perguntar se vale a pena. Será que isso é justo e que por ganhar R$5, esse mesmo motoboy, ao invés de fazer uma entrega em meia hora, ele tem que fazer 3 entregas em meia hora e aí anda numa velocidade louca para pegar mais. Tem alguns filmes falando sobre entregadores, os telespectadores já devem ter, você já viu. É essa vida maluca de correr atrás da sobrevivência. Mas, Djalma, assim, nós vivemos numa selva, né? Você tem Sem dúvida. Entre aspas, matar um leão por dia para sobreviver. É sem verdade. Dúvida. Não pode matar leão porque lá na África tem o safari, eles fazem, você paga não sei quantos $1000 para matar um bicho, que é um absurdo, né?
Mas existe gosto para tudo. Agora, o motoqueiro, ele tem que, acredito eu, ele pode ser pai de família, ele tem que trabalhar, mas ele tem que ter noção de que se ele se acidentar, a mulher dele, o filho dele, vai passar dificuldade porque ele vai estar com a perna quebrada, ou com a coluna quebrada, ou com um trauma craniano grave, e aí a esposa e o filho não vão ter a assistência que precisa. Então, ele pode trabalhar, mas ele tem que ter um pouco de responsabilidade. Os motoristas de automóveis também. Que Joinville está demais, é muito carro, doutor Djalma. Muito carro para pouca estrada, meio mal viário. Sinalizada algumas Isso. vezes, e o pior de tudo, pessoas despreparadas atrás de um volante. Se observa... E além disso, álcool. Também. Se observa as pessoas desastre. No celular, comendo, dirigindo. Não pode, é lei. Nós só vamos mudar o Brasil, e isso não vai acontecer, infelizmente, quando nós respeitarmos as leis. Cobramos dos políticos, fizemos uma manifestação, fomos para a rua, você lembra, 7 de setembro, aquela loucura. E aí, o que aconteceu? Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não mudou nada. Muito pelo contrário, até piorou. Então, no trânsito, faça a sua parte. Seja cordial, respeite as leis. Sabe, se é 40, ande 40. Faixa de pedestre, tem lá alguém querendo passar, liga o pisca de alerta, coisa que tem que fazer, né? Diminua a velocidade, vai freando devagarinho, não use o celular ao dirigir, não dá certo. Ou dirige ou olha no celular. Os dois ao mesmo tempo não dá certo. A falta de atenção no trânsito é a consequência maior de acidentes no Brasil. Sabia disso, Tião? Já está comprovado. No mundo. Bebida e celular. Não pode. No mundo, né? Não é no Brasil. Não, no mundo. Coloque no a mundo. vida em primeiro lugar. Ok? Doutor Djalma, coma induzido. Por que muitas vezes a família é chamada e nós temos que colocar o paciente em coma induzido? O coma induzido é como se fosse um tratamento alternativo para dar à pessoa uma outra vida? Ou seja, não. Uma chance de vida? É um tratamento, não pode ser considerado tratamento alternativo, mas é uma arma que se usa no tratamento de algumas doenças. Hoje, por exemplo, nós passamos por uma fase aí de milhares de casos de Covid. O que fazer com um paciente que está com 90% do pulmão tomado, entubado, que tem que ser entubado e mantido no respirador por um tempo indefinido? Existe alguém no mundo que suportaria um tubo na traqueia e um respirador? E não só suportar, se tivesse alguém com essa capacidade mental de suportar, essa mesma pessoa não poderia contribuir com a assistência ventilatória que precisa. Então, uma pessoa com um tubo na traqueia, ela vai competir, o ventilador manda ar, ela respira no mesmo momento, o ar não vai até o pulmão. Então, não pode haver essa briga entre... o ar jogado e o ar expelido. O ar jogado e a respiração espontânea. Bárbaro. Então, a alternativa que existe, induzir o coma para que o paciente fique num estado em que, em não tendo nenhum conhecimento, estando fora, absolutamente fora de qualquer nível de consciência, ele não tem a noção do que está acontecendo e o próprio corpo não reage. Inclusive porque no coma induzido muitas vezes se usa uma substância relaxante muscular forte, que é usada nas anestesias, para que haja um relaxamento muscular completo e esses meios de tratamento possam ser os mais eficazes possíveis. Existem outras situações em que induzir o coma pode ter outro tipo de interesse.
Durante muitos anos e ainda hoje, a gente usa o coma induzido como um meio coadjuvante, um meio de ajudar no tratamento dos comas, dos traumas cranianos com lesão cerebral grave. Por quê? Porque quando há um trauma craniano, o cérebro, as células cerebrais já estão funcionando de um modo anômalo. E se a gente induzir o coma, esse metabolismo que está anormal por causa da lesão cerebral traumática, esse metabolismo cai, ele diminui. E em diminuindo o metabolismo, diminui as perspectivas de lesão definitiva. Então, é um meio também de ajudar no tratamento. Coma induzido não é tratamento único para nada, mas é um tratamento coadjuvante para inúmeras situações. E hoje em UTI é usado rotineiramente naqueles pacientes que precisam de assistência ventilatória prolongada, e é um meio que salvou muita gente aí que precisou, ficou 30, 40, 50 dias em coma induzido na UTI, com respirador, tratando o pulmão, e conseguiram sair. Se não houvesse isso, a catástrofe seria muito maior. Quanto tempo, em média, um corpo sobrevive em coma induzido, doutor Djalma? Como no caso, por exemplo, do Covid, o cara teve lá 90% do pulmão comprometido, a alternativa foi jogar ele no coma induzido. Quanto tempo, em média, é permitido um coma induzido num paciente? Não existe essa regra. Não existe, e a gente viu durante a Covid, aí viu muitos casos que ficou 60, 70 dias em coma induzido e no respirador. O que acontece é que é o único modo de manter a pessoa viva. E o cérebro, recebendo um aporte de oxigênio adequado e de metabólicos adequados, recebendo nutrição adequada através de uma perfusão cerebral normal, que é mantida, mesmo que artificialmente, na UTI, esse cérebro dura indefinidamente, entende? Agora, o grande problema, na verdade, não é o coma induzido em si. O grande problema são as consequências dessa vida artificial que o paciente leva. Então começa a haver uma série de distúrbios metabólicos, e hoje o que a gente vê com alguma frequência no consultório, já que ainda bem as consequências mais graves de Covid são raras, entende? Mas uma das consequências graves que a gente vê é a polineuropatia, a inflamação dos nervos. E que, sinceramente, eu ainda não vi uma definição exata se essa polineuropatia foi provocada só pelo Covid ou se foi provocada pelo processo de tratamento muito prolongado e com as agressões ao corpo e à inervação periférica que esse tipo de tratamento leva. Agora, então, a síndrome pós-UTI prolongada é uma síndrome conhecida. Todo mundo que trabalha em UTI conhece. Agora, o leigo não conhece, né? Eu, por exemplo, não conhecia. Alguém que teve um parente num coma induzido e que saiu depois do coma induzido, voltou, ele vai ter sequelas, né, Djalma? Não necessariamente. Ah, não necessariamente. Se o coma induzido foi por 2, 3, 4 dias... Mas por um tempo mais prolongado. Se for,
pode ter sequela, e quanto maior o tempo de coma induzido, maior a chance de sequelas. Não tanto pelo coma induzido, mas por tudo o que acontece em torno de um paciente que está em coma induzido, está se alimentando por sonda gástrica ou por perfusão sanguínea de nutrientes, por ficar parado a maior parte do tempo, não é mobilizado, mas tem as limitações da fisioterapia, estímulos sensitivos que ficam ausentes, atrofia muscular e toda uma cascata de doenças causadas pelo tempo de inatividade. Exatamente, pelo tempo de necessidade de ficar fora de contato com o ambiente para tratar uma causa básica. Quando nós falamos, e voltando atrás, que o nosso corpo ele é movimentado pela usina que gera essa energia, que nos dá todo esse processo de poder mexer os pés, os dedos dos pés, o pé, o joelho, a mão, o coração. Pensar, agir, fazer às vezes coisas erradas. Tudo isso sai daqui, né, Djalma? Claro. Então, nós temos que nos cuidarmos para que o nosso cérebro, a nossa imunidade esteja sempre dentro dos parâmetros legais, para que nós possamos viver bem por muito tempo. Nós vamos ao intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, vamos falar sobre, ainda, coma. Até quando um paciente deve ser mantido por máquinas? Ou seja, a pessoa entra no coma e por quanto tempo ele pode viver no coma? Existem comas que a pessoa não vai voltar mais. E às vezes a família fica na esperança de que a pessoa volte a andar, a falar, a brincar, a pular. Isso é possível? Intervalo rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes, conversando hoje com o médico neurologista Djalma Starling Jardim. Instante só, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia, é o último bloco do programa. Pois é, falando sobre coma. Esse é um tema que quando se fala, muitos não gostam de ouvir falar ou não querem falar, que é um assunto muito, muito pesado, mas é um assunto. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não quero ouvir falar de morte. A morte é um tema que tem que ser abordado, né, Djalma? Como a vida. Sem dúvida. A única certeza da vida é a morte, dizem, né? Sem dúvida. E aí a gente também tem que falar sobre isso. Doutor Djalma, tem que ser desmistificado porque esse assunto. Há uma coisa mística nesse sem processo, dúvida nenhuma. Da vida e da morte. As duas caminham juntas, né? É a sombra. Vida e morte são... não são irmãos, são mais do que irmãos, né? Eles caminham juntos. A pessoa nasceu, ele vai ter que morrer. Se ele morreu, outro vai ter que nascer. E assim vai. Doutor Djalma, em média, quanto tempo, nós falamos há pouco sobre o coma, e quanto tempo uma pessoa pode ficar no coma e quanto tempo ela demora para se recuperar depois do coma? Trauma grave, trauma craniano grave de um acidente, a pessoa em coma, 6 meses, 1 ano, essa pessoa pode voltar a ter uma vida normal? Olha, Arivan, existem exames que a gente faz no paciente que nos dão uma segurança muito grande em relação às perspectivas do paciente. O principal é o exame neurológico, o exame clínico, tanto que há bastante tempo, há pelo menos 25, 30 anos, na Inglaterra já se definiu que o cérebro morreu, o ser humano morreu, entende? Na Inglaterra. Na Inglaterra. A Escola Britânica de Medicina, de Ciência, definiu que morreu o cérebro. Isso mesmo, tanto que as normas para se declarar a morte
morte cerebral e doação de órgãos lá são diferentes das aqui. Aqui precisa fazer exame para comprovar, existe um ritual. Na Inglaterra, não. Você vai lá, examina o paciente, ele tem sinais de morte cerebral, faz um exame 8 horas depois, continua o mesmo estado, morte cerebral, pode ser doador. Agora, o que é esse exame? O exame para detectar a morte cerebral é um exame clínico muito fácil. Paciente em coma profundo, pupilas grandes e arreativas à luz, nenhum reflexo superficial presente, reflexo óculo-palpebral, não tem nenhuma reação à dor. Esse paciente é um paciente que está em coma e tudo leva a crer que seja um coma irreversível. Uma avaliação do mesmo paciente 8 horas depois, em condições basais dele, quer dizer, sem estar sedado, sem estar em coma induzido, não pode ter nenhuma variável. Nenhum tipo de medicamento? Nenhuma medicação que modifique o estado neurológico dele. Então, em 8 horas, reavaliou, coma, a gente chama de coma irreversível, e a perspectiva de volta, a gente falar em zero em medicina é uma coisa muito complicada, mas eu nunca vi um paciente voltar de um estado de coma bem avaliado clinicamente, entende? E o que fazer, então? Por que avaliar o paciente e qual a conduta a se tomar? Eu acho que você chamou a atenção muito bem sobre o aspecto de enculturação diante dessa situação e da conceituação de morte. O que é morte? Hoje, para muita gente, o coração batendo tem vida. Isso. Mas coração batendo tem vida. Uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, que não tem nenhuma noção de nada em torno de si, ela está viva. O mais razoável de se pensar é que não. Se a função cerebral acabou, não existe mais a percepção do mundo. E se não existe percepção do mundo, existe vida? Ah, bom, mas as árvores percebem a vida? Talvez percebam, ou tem sinais de que percebam. No dia que elas morrem, elas param de perceber as coisas, tendo as reações que elas têm. Mas o ser humano se caracteriza basicamente por ser um ser racional, um ser que tem razão. E se ele não tem nenhuma função racional mais, se ele perde totalmente a capacidade de interpretar o meio em que vive, de visualizar esse meio, de sentir esse meio, ele está morto. Aí é questão de tempo, porque também aí entra uma coisa que a pergunta sua engloba. Por quanto tempo uma pessoa que o cérebro está morto vai suportar com o coração batendo? Aí depende muito. Uma pessoa muito saudável, forte, bem nutrida, pode ser mantida na UTI, às vezes por meses. Agora, isso é racional? Manter um paciente numa UTI, muitas vezes em respirador, por meses, até que o coração pare, porque por complicações infecciosas ou outras complicações metabólicas, tal,
Então vamos esperar. A gente sabe que ele nunca vai voltar a ter percepção da vida. Mas aí tem um detalhe, doutor Djalma, que leva as pessoas para a emoção. Morte cerebral, mas o coração está vivo. Aí eles dizem, como o coração pode estar vivo se o cérebro morreu? Qual a ligação do coração, que fica no meio do nosso peito, que não fica no lado esquerdo, mas no meio, né? No meio. Com o cérebro. O cérebro morreu, mas o coração está vivo. Aí é isso que muita gente não entende. E que você às vezes vai tentar explicar e eles não querem aceitar. Não, ele está bem, ele está vivo porque o coração está batendo. É como se o coração fosse o cérebro. E na verdade, não é bem assim, né? Ou é? De jeito nenhum. O coração é uma função bomba autônoma. Quer dizer, se o cérebro parar, o coração continua batendo. Ele não para. Porque ele é autônomo. Ele a ligação dele com o cérebro é muito pequena. Muito pequena. Ele é ligado principalmente por mecanismos indiretos de controle da pressão arterial, controle de temperatura, controle das funções vitais. Então o cérebro controla tudo nesse sentido, mas o coração continua batendo mesmo o cérebro não funcionando, porque existem estímulos próprios do coração, entende? Então, coração batendo não é sinônimo de vida de um ser humano. Significa a vida de um órgão. Agora, o ser humano pode ser caracterizado como um coração batendo, ou o ser humano é a consciência que ele tem de si mesmo e do mundo. Eu acho que o mais razoável de pensar é que o ser humano é a consciência que ele tem de si e do mundo. A partir do momento que ele perde totalmente essa função, o contato com o mundo e consigo mesmo, ele deixa de ser um ser humano. Até porque o coração batendo não significa que o coração vai dizer assim, mexe o braço. De jeito nenhum. Mexe a perna. Claro. Diga olá. Claro. Diga estou aqui. Né? Claro. O coração não tem essa função. O cérebro tem essa função. Né? Exatamente. O cérebro é que manda a mensagem para você falar, você ouvir, você sentir o cheiro, você movimentar as mãos. Então é um assunto muito intrigante esse, né, doutor Djalma? Na verdade, é um assunto que muita gente não gosta de falar. Então, no Brasil, pouco ou quase nada se fala sobre isso, né? Se fala nos ambientes mais bioéticos que são restritos. Agora, na verdade, é um tema que tem que ser levado à discussão junto à população para que essa consciência de morte seja mudada. Não é razoável pensar em morte cerebral como uma coisa parcial. Morte cerebral é morte do ser humano. E, consequentemente, morreu o cérebro. Por que investir demoradamente em manter um corpo sem função cerebral prolongadamente? Um custo social 6 meses, um ano, até chega, né, Djalma? Isso, um custo social muito alto. Muito alto. Um custo de sofrimento familiar muito alto. Esperança, expectativa, né? De ir ao hospital, está esperando, ele acordou hoje. Doutor, eu acho que ele mexeu com o dedinho. Tem muita coisa que envolve esse raciocínio de morte e com as interpretações psicológicas de cada pessoa da família. Então é preciso que haja um consenso de se aceitar uma determinada regra científica como uma regra padrão para se determinar a morte cerebral e para dizer que havendo morte cerebral, a vida acabou e
esse corpo não precisa mais ficar no nosso ambiente. Ele está Entende? totalmente, mesmo com o coração... Mesmo com o coração batendo. Então, é muito interessante divulgar isso. Eu divulgo muito e tem até histórias interessantes que mostram, inclusive, aspectos culturais. O primeiro transplante de rim feito em Joinville, nem lembro muito quando. tempo atrás, Foi no Hospital São José. Isso mesmo. O primeiro transplante de rim, eu estava de plantão na UTI. E chegou um jovem japonês que sofreu um acidente grave na BR e ele entrou rapidamente em morte cerebral, não foi possível fazer nada por ele. E como havia expectativa de fazer o primeiro transplante, eu chamei a família e expliquei para eles, olha, o estado é esse, o cérebro dele morreu, não há mais nenhuma expectativa que ele volte. Nós já fizemos um exame anterior, agora repetimos o exame, continua no mesmo estado. A chance dele recuperar não existe do ponto de vista médico, do ponto de vista científico. Então, eu gostaria de pedir a vocês que doassem os órgãos dele, porque ele pode agora fazer um grande bem para outras pessoas. E a família concordou inteiramente, demonstrando talvez uma consciência cultural diferenciada, entende? Inclusive em relação à morte que a cultura e a religiosidade oriental é diferente da ocidental, nossa. Né? Nós temos um entrave grave, a evolução de muitos conceitos em função de religiosidade. De religião que bloqueia, que coloca várias coisas, interpretações de um setor, de outro. As religiões, uma fala uma coisa, outra interpreta de outro modo a própria Bíblia, e isso cria uma grande polêmica difícil de ser superada na hora que a gente precisa fazer predominar a ciência. O que é muito importante, né? Nós somos a ciência, né, doutor Djalma? O ser humano é a ciência. Nós aprendemos, nós colocamos em prática o nosso aprendizado, mas às vezes nós somos céticos em relação a algumas decisões que nós temos que tomar. Sem dúvida. E que é aquela decisão, mas nem sempre é como todos gostariam que fossem. A vida, infelizmente, é assim. Uns querem falar só sobre a vida e outros não querem falar sobre a morte. Outros querem falar sobre a morte porque a morte faz parte da vida. E outros querem obsessivamente falar sobre a morte. Mas isso, Arivan, você tem razão. É parte da vida. É parte da vida e é parte da evolução cultural do ser humano. Mas nós temos que evoluir mais, doutor Djalma. Não tem dúvida. O ser humano, enquanto não criar a consciência de que a ciência é por si só ética, a ciência não tem como questionar se ela tem viés antiético ou não. A ciência, o que é? Conhecimento. E nenhum conhecimento tangencia a ética e a moral. O conhecimento é necessário para que o ser humano evolua. E tem que evoluir. Doutor Djalma, obrigado mais uma vez. Obrigado aos espectadores, a você e aos espectadores por estarem nos ouvindo, e eu espero ter transmitido um pouco da minha experiência. Foi muito bom. Fica o convite para uma outra oportunidade. Grande abraço. Conversei hoje com o doutor Djalma Starling Jardim, médico neurologista. Resumindo, cuide da sua saúde.
Procure fazer a coisa certa, porque ainda o certo é fazer o certo. O resto é resultado. Um abraço, eu volto semana que vem. Até lá. Tchau.